Daí, pessoal, mais uma resolução. A solução da equação 0,01 elevado ao expoente x igual a 50 é... Bom, então eu tenho aqui a equação 0,01 elevado ao expoente x igual a 50. Se fosse possível eu estabelecer igualdade entre bases de potências nos dois lados da igualdade, nos dois lados da equação, transformar esse 50, por exemplo, em alguma coisa também 0,01 elevado, aí eu cortaria, né? 0,01 na base, 0,01 na base e resolveria com os expoentes que sobram, vamos dizer assim. Só que eu não consigo transformar esse 50 numa base 0,01. Nesses casos, nessas equações exponenciais em que eu não consigo estabelecer igualdade de base, eu aplico logaritmos. Então, eu vou me valer do logaritmo, aplicando o logaritmo na frente, no primeiro membro, né? Logaritmo no primeiro lado da igualdade, logaritmo de 0,01 elevado ao expoente x. Isso igual, aplico o logaritmo também no outro lado da igualdade, logaritmo de 50. E aqui, claro, né, eu vou aplicar logaritmo numa mesma base, e aqui eu escolhi base 10, né, logaritmo decimal. Agora que eu tenho aplicado o logaritmo nos dois lados da igualdade, começo a resolver aí com a aplicação de propriedades operatórias de logaritmos. A primeira delas diz que o logaritmo de potência faz com que o expoente possa ser escrito como um produto, como um multiplicador desse logaritmo. Então, esse expoente x, ele vem para frente multiplicar o logaritmo. Isso é uma propriedade operatória, logaritmo de potência. X vezes logaritmo de 0,01 é igual ao logaritmo de 50. O meu objetivo é calcular o x, é isolar o x. Observa que esse x está multiplicando o logaritmo de 0,01, que é um logaritmo, de certa maneira, tranquilo de se resolver. É um logaritmo, inclusive, que dá para pensar no seu resultado de forma mental, através de uma regra prática. O logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. Eu vou resolvê-lo aqui para ti e vou depois mostrar essa regra prática, deixar o exercício bem aproveitado didaticamente. Olha só, em separado aqui no rascunho, logaritmo de 0,01, eu quero descobrir, eu não sei quanto é, vou chamar, sei lá, de uma outra letra que não seja x, porque x eu já tenho aqui. Vou chamar, por exemplo, de m. E aí essa base 10 invisível, né, logaritmo decimal, fica pelo conceito como base. 10 elevado na m é igual a 0,01. 10 elevado na m é igual a 1 sobre 100. Né? Eu tenho duas casas. Bem devagar, 10 elevado na m é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado. Esse 1 sobre faz o expoente trocar a operação, trocar o sinal. 10 elevado ao expoente m é igual a 10 elevado no expoente menos 2. Então, 2 elevado ao expoente m igual a 2 elevado ao expoente menos 2. Aí eu tenho bases iguais, estabeleço o cancelamento de base e resta para mim que o valor do m é igual a menos 2, ou seja, o logaritmo de 0,01, como eu já havia proposto aqui, ó, é igual a menos 2. Então, esse menos 2 ele pode ser obtido pela aplicação do conceito de logaritmo. E na regra prática, para eu fazer o logaritmo de 0,1, ou 0,01, ou 0,001, enfim, eu utilizo a quantidade de zeros. Como eu observo que aqui eu tenho 2 zeros, isso vai dar 2. Só que como é um valor menor do que 1 aqui no logaritmando, né? E aqui então esse valor do logaritmando é menor do que a base, vai dar um resultado negativo. Então, o número de zeros precedido de negativo
eu tenho x vezes menos 2. Se fosse logaritmo ali, por exemplo, de 0,1, isso daria igual a menos 1, 0 precedido de negativo. Se fosse, aproveitando, ó, logaritmo de 100, isso também vai dar 2, são 2 zeros, só que aí sim positivo. Se fosse logaritmo de 10.000, eu tenho 4 zeros, logaritmo de 10.000 igual a 4. Então, essas são algumas regras práticas para acelerar o cálculo desses logaritmos de base 10. Ok, então fiquei com x vezes menos 2 igual a logaritmo de 50. Esse menos 2 vai ficar como um divisor aqui, né? X igual logaritmo de 50 divide por menos 2. Ó, estou isolando o x. E aí agora eu preciso trabalhar com esse logaritmo de 50. Então, de novo, eu vou para o rascunho e vou trabalhar com esse logaritmo de 50. Logaritmo de 50, eu posso reescrevê-lo como logaritmo de 5 ao quadrado vezes o 2. Por quê? Porque 50 eu faço por 2, que dá 25, faço por 5, que dá o 5, e mais uma vez por 5, que dá 1. Então, isso é 5 ao quadrado vezes 2, por fatoração. E aqui, mais uma vez, vou aplicar a propriedade operatória em logaritmo. Lembra que o expoente, ó, vira multiplicador, vai vir aqui para frente multiplicar o logaritmo, como esse x fez, né? O x veio aqui para frente a multiplicar o logaritmo. Então, esse expoente 2 vem multiplicar o logaritmo, 2 vezes o logaritmo de 5. E esse produto no logaritmando se transforma em soma de logaritmos. Então, aqui mais logaritmo do 2. Muito bem. Logaritmo do 2, para esse exercício, está tranquilo, porque aqui eu tenho o logaritmo de 2, mas nas alternativas, todas elas, ó, aparece o logaritmo de 2, de certa maneira, né? Aqui é até logaritmo da raiz de 2, aqui também raiz de 2. Então, esse logaritmo de 2 não é preocupação para mim. O que é preocupação para mim é esse logaritmo de 5, ó, que não tem nenhuma alternativa. Então, eu preciso trabalhar esse logaritmo de 5. Então, eu vou fazer um rascunho do rascunho, né? Isso aqui já é um rascunho do logaritmo de 50. E aí apareceu para mim esse log de 5 que eu vou fazer como um rascunho também. Então, eu vou pegar esse log de 5 e vou fazer separado aqui. Vou fazer nessa outra parte aqui, ó, logaritmo de 5. Como é que eu posso reescrever o logaritmo de 5? Posso reescrevê-lo como logaritmo de 10 dividido por 2. Né? 10 por 2 dá 5. E aí aqui a outra propriedade operatória de logaritmo. Divisão de logaritmos transforma-se em subtração. Aliás, divisão no logaritmando se transforma em subtração de logaritmos. Assim como esse produto aqui, ó, vezes, transformou em soma de logaritmos, de forma análoga, essa divisão no logaritmando faz uma transformação para subtração, para diferença de logaritmos. Log de 10 menos log de 2. Então, mais uma propriedade operatória aí. O log de 10, bom, aí nós vimos ainda há pouco, né? A quantidade de zeros. Então, isso vai me dar 1 positivo. Menos logaritmo de 2, eu não tenho o que fazer com ele, é logaritmo de 2. Então, nota que o logaritmo de 5, olha só, essa estrutura, esta expressão aqui, ó, eu calculei separado e encontrei 1 menos log de 2. Então, volto para cá. 2 vezes 1 menos log de 2. E aqui, mais log de 2. E isso não esquece que é o log de 50. Ó, é o meu numerador que eu estou aqui fazendo de forma secundária. 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes log de 2, 2 log de 2. E aqui mais o logaritmo de 2. Ok. E aí apareceu para mim uma semelhança aqui de logaritmos. Ó. Logaritmos semelhantes. Eu tenho aqui menos 2 log de 2
com mais 1 log de 2. Isso vai resultar menos 1 log de 2. Então, ficou para mim aqui 2 menos 1 log de 2. Menos 2 log de 2 mais log de 2 é como se fosse menos 2y mais y. Isso dá menos y, ou seja, dá menos log de 2. Isso, então, finalmente é o quê? É o logaritmo de 50, que eu me propus a fazer aqui separado, né? Eu peguei esse numerador, logaritmo de 50, trouxe para cá e fui destrinchando, fui resolvendo, e encontrei 2 menos log de 2. E aí eu dou sequência ao meu x. Então, no numerador aqui ficou para mim 2 menos logaritmo de 2, 2 menos log de 2, sobre menos 2. Aqui dá para fazer uma simplificação. Para ficar mais fácil de perceber, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou separar esse menos 2 em duas frações. 2 divide por menos 2. E aqui, menos log de 2 divide por menos 2. Então, eu separei esse denominador aqui, ó, para as duas frações. Fica mais fácil de entender a simplificação. X igual 2 divide por menos 2, isso aqui, ó, vai resultar menos 1, ok? Ó, interessante, eu tenho menos 1 aqui, eu tenho menos 1 aqui, por enquanto, né, tô bacana. E aqui, menos com menos dá mais. Divisão de sinais, então ficou mais logaritmo de 2 sobre 2. Tá aí uma resposta bem adequada já para esse exercício, para esse valor de x. Mas ainda eu não tenho esta situação. Bom, aí nós vamos para a última aplicação de propriedades. Então, na realidade, nesse exercício, ele aplica as 4 propriedades principais, as 4 principais propriedades operatórias dos logaritmos. Eu já apliquei a propriedade da potência, olha aqui, ó, o expoente virou produto, virou multiplicador. Aqui também, ó, o expoente virou multiplicador, então isso é uma propriedade do logaritmo da potência. O logaritmo de vezes se transformou em soma de logaritmos, é uma segunda propriedade. A terceira propriedade que eu apliquei foi logaritmo de quociente, aqui, ó, transformando em subtração de logaritmos. Então, já ia a terceira propriedade que eu apliquei. E eu vou para a última propriedade agora, que é a propriedade logaritmo de raiz. Eu vou fazer separadinho para ti aqui, ó. Quando eu tenho um logaritmo de numa certa base b qualquer, da raiz de uma raiz, tá? Vou pôr aqui uma raiz enésima, tá? Uma raiz de qualquer índice, de um certo número a, então eu tenho o logaritmo de uma raiz. Como é que eu posso reescrever esse logaritmo? Eu elimino a raiz, então fico só com o logaritmo de a na mesma base b, não muda a base. E esse n, ele se transforma num divisor do logaritmo. Vem para cá, ó, dividido por n. Então, essa propriedade ela é semelhante a essa aqui, ó. A essa aqui. Onde diz que o expoente vira multiplicador. Então, de forma análoga, o índice da raiz se transforma em divisor. Então, essa é a ideia. O expoente vira multiplicador e o índice vira divisor. Então, essa é a propriedade que eu vou utilizar de forma derradeira nesse exercício. O exercício finaliza com a aplicação dessa propriedade. Por quê, professor? Porque eu vou fazer a seguinte finalização aqui, ó. Vou colocar a resposta aqui, ó. Não, aqui vai ficar atrás de mim. Vou fazer aqui em cima. Então, vai ficar atrás da minha imagem. Vou colocar a resposta final aqui, ó.
Então, como que vai ficar a aplicação da propriedade? Vou ficar com o x aqui, normal. Esse menos 1 continua. E aqui, ó, observa que esse 2, que é o divisor, ele corresponde a esse n aqui, ó, né? O logaritmo dividido pelo número. Então, esse n, como é o índice lá da raiz, esse 2 também é o índice da raiz. Então, dá para reescrever isso como logaritmo da raiz quadrada de 2. É como se eu tivesse desaplicado a propriedade, né? Esse 2 aqui, que é o índice, se eu tiro a raiz, ele vem dividir. Então, eu desfiz a propriedade. Eu peguei o denominador e voltei com ele para o índice. E aí a resposta fica x igual a menos 1 mais logaritmo da raiz quadrada de 2. Eu tenho isso na alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.